Então, para a gente corrigir e terminar aí essa atividade 20, né, é aquele exercício dos atletas do jogo de basquete, ok? Então, ficou para vocês terminarem. Primeiro grupo da equipe A, né? Quantidade de grupos da equipe A são 12 atletas que foram selecionados 2, então combinação 12, 2 a 2. Nós tínhamos feito isso lá na tela, então só terminando a simplificação ali, deu 66 grupos da equipe A. E da equipe B, 120 grupos. Então, nós temos que mesclar. Para mesclar, nós vamos multiplicar a quantidade de possibilidades da equipe A pela quantidade de possibilidades da equipe B, ou seja, 66 vezes 120, um total de 7.900 grupos diferentes de 5 atletas, sendo que 2 são da equipe A e 3 da equipe B. O exercício 21, também das bolas, né, iguais de cores diferentes, nós fizemos lá os grupos em que as bolas são todas brancas, né, 8 bolas brancas, em grupos de 3, deu 56 grupos. Só bolas pretas, nós temos 4 bolas pretas em grupos de 3, então deu 4 grupos. E as amarelas, nós temos 3 amarelas, grupos de 3, então só deu um grupo. Nós somamos a quantidade, então, de bolas brancas, pretas e amarelas. Então, deu 61 possibilidades que são indesejáveis. Por quê? Porque o exercício pede que esses grupos não tenham bolas de cores repetidas. Então, nós fizemos esses indesejáveis para tirar do total de todas as possíveis. Aí, então, nós calculamos todas as possíveis, que são as 15 bolas, em grupos de 3, olha lá, 15 menos 3, 12 fatorial, faz ali a simplificação, e nós temos 455 grupos de todas as possibilidades. E nós tiramos, então, as 61 possibilidades em que as bolas são iguais. Então, fica com 394 grupos, de acordo com o que pede o exercício. Grupos de bolas distintas, sem ter bolas iguais, de 3. A atividade 22 é aquela em que a Luísa e a Roberta não podem estar juntas na mesma sala. Fizemos, então, todos os grupos de 4 alunos com os 34 da sala, né? E ficou a conta para vocês terminarem. Tem que dar 46.376 grupos. Aí, então, nós vamos fazer os indesejáveis, que são aquelas em que a Roberta e a Luísa estão no mesmo grupo. Então, ficou lá os outros 32 alunos agrupados de 2 em 2, porque as duas já estavam no mesmo grupo. Fazendo essa conta, dá um total de 496 grupos em que a Roberta e a Luísa estão. Então, o que nós temos que fazer? Tirar do total de grupos que seria possível. Sendo assim, ficam 45.880 maneiras diferentes de formar grupos com 4 alunos nessa sala, desde que a Luísa e a Roberta não estão juntas nos mesmos grupos. Depois nós temos a 23, que nós já fizemos o item A, 8 pessoas. Para grupos de uma única pessoa, nós temos 8 grupos. 2 pessoas, olha lá, combinação de 8, 2 a 2, fazendo as continhas, 8 fatorial, 2 fatorial, 28 duplas. De 3 pessoas, 8 fatorial, 3 fatorial, 56 trios. E de 4 pessoas, olha lá, mesma coisa, 8 fatorial divididos em grupos de 4. Lembrando que sempre a gente tem que fazer o de cima menos o de baixo para colocar ali ao lado, tá? 70, então, quartetos. E o exercício 26 é aquele exercício das 7 pessoas, 3 meninas e 4 meninos. Se for para colocar em fileiras lá nas cadeiras, né, 7 fatorial, as 5.040 maneiras. Na primeira cadeira, sentar um menino e na última uma menina. Então, como nós temos 4 meninos, colocamos os 4 ali na primeira. E temos 3 meninas, colocamos na última carteira as 3 meninas, tá? Então, o que sobra ali no meio são 5 pessoas em posições intermediárias.
tá? Então, nós fazemos 4 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 3, né? Que é o começo e o meio ali, tá? Então, dá um total de 1.440 possibilidades. No item C, de que essas duas meninas fiquem sempre lado a lado. Então, nós consideramos as duas meninas como uma só pessoa, certo? Elas vão ficar lado a lado. Então, sobra para nós 6 pessoas para 6 lugares. Então, nós calculamos o 6 fatorial, certo? Só que nós não podemos nos esquecer que essas duas meninas que estão lado a lado, elas podem trocar de lugar, certo? Fazer a permutação. Então, nós fazemos esse 6 fatorial vezes 2. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E depois nós multiplicamos por 2 para permutar as meninas, que dá um total de 1.440 possibilidades. No item D, e se todas as meninas ficarem lado a lado? Bom, para resolução, então, nós vamos calcular a permutação das meninas, né? 3 vezes 2 vezes 1, porque nós temos 3 meninas, dá um total de 6. E vamos permutar os meninos, que são 4 meninos. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Aí nós multiplicamos a permutação das meninas, que é o 3 fatorial, vezes a permutação dos meninos, que é o 4 fatorial, dá 6 vezes 24. Nós teríamos 1.446 possibilidades, mas não podemos nos esquecer que nós temos que multiplicar esse resultado por 5, pois são os possíveis lugares que vão estar intercalados entre os grupos de meninos e os grupos de meninas, né? Então, nós temos que fazer os 144 vezes 5, que é um total de 720 maneiras. No item E, todas as meninas ficarem lado a lado e todos os meninos também. Assim como no item D, nós fizemos o fatorial das meninas vezes o dos meninos, é a mesma coisa, então são 144. Mas agora nós temos que multiplicar esse resultado por 2. Por quê? Porque é a ordem. Primeiro vão as meninas e depois os meninos, ou então primeiro vão os meninos e depois as meninas. Então, nesse caso, nós multiplicamos por 2 e dá 288 maneiras. Espero que tenham entendido e acertado, ok? Qualquer dúvida no WhatsApp, tá?